Qual é a forma considerada correta através da qual os judeus podem se alimentar de carne? Talvez você já tenha ouvido falar, seja através das nossas aulas anteriores ou através de qualquer outra fonte de informação, de que o povo judeu só come os animais puros autorizados lá em Levítico. Mas o que talvez você não saiba é que a kasherut, o hábito alimentar judaico, não para por aí. Porque não basta que o animal seja puro para que nós nos alimentemos dele. Ele precisa ser abatido da forma correta. E isso não é uma tradição judaica, isso é um preceito bíblico, pouco conhecido, pouco ensinado e pouco compreendido pela maioria das pessoas. E esse é o foco dessa nossa aula de hoje. Eu sou Rav Yitzhak, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso de Kasherut para iniciantes. Tudo que você precisa saber para adequar a sua vida à dieta bíblica ordenada por Deus para todos aqueles que desejam abraçar a sua aliança. Então vamos entender o que é o abate kasher e por que animais puros, segundo a Bíblia, precisam ser abatidos de uma forma específica para que então eles sejam consumidos. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que os mamíferos e as aves, considerados permitidos para consumo, eles passam por um processo conhecido como shechitá, que é o abate, o corte ritual. De acordo com a lei judaica, há uma série de minúcias neste ato. E tudo isso é feito através, então, desse termo conhecido como shechitá, que é o abate ritual. Significa literalmente quase como que corte, degola, ok? Mas não de qualquer forma, de uma forma específica. Por quê? Porque um dos objetivos deste ato é drenar todo o sangue. Deuteronômio 12, 20, onde lá nós temos a afirmação que diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus alargar os teus limites, como te prometeu, e disseres: comerei carne, porque a tua alma deseja comer carne, então poderás comer carne, segundo todo o desejo da tua alma. Seu lugar que o Eterno teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome for longe demais para ti, então matarás do teu gado e das tuas ovelhas que o Senhor te deu, como eu te ordenei, e comerás dentro das tuas portas, segundo todo o desejo da tua alma. Este é um dos versículos bíblicos mais ricos que existem na hora de entender todo o contexto que gira em torno do abate ritual de uma carne kasher, de um animal puro para consumo permitido. Porque o que as pessoas não percebem é que este versículo traz pelo menos 4 informações de ordenanças espirituais. 4 coisas que regulam a forma judaica de consumir carne. Primeiramente, nós precisamos entender que o homem, segundo o que está escrito no texto, de forma explícita, não foi criado essencialmente para comer carne, ok? É dito que toda a erva do campo serviria de alimento para o homem, segundo está relatado em Gênesis. A prática do consumo de carne começa com a figura de Noé. E já quando Noé é autorizado a comer dos animais da terra, é dito para ele: tão somente não coma o animal com sua vida, isto é, o seu sangue. Imediatamente quando o homem é autorizado a comer carne, ele já recebe o mandamento de não comer sangue em Noé, ou seja, antes da lei. Dali para frente, todas as vezes o consumo de carne é mencionado como prática autorizada pela Torá, pela Bíblia, vai passar, no mínimo, pela necessidade condicional de retirar o sangue. Isso vai se repetir ao longo de toda a Bíblia, de tal forma que lá em Atos, capítulo 15, vai de novo ser repetida a proibição, inclusive para aqueles que ainda não são judeus efetivos, mas que estão apenas se aproximando da fé, que se abstenham de comer carne sufocada, isto é, a carne com o seu sangue.
Mas para além disso, esse texto que nós lemos revela outras coisas. A primeira, quando o Senhor teu Deus alargar os teus limites, como te prometeu, e disseres comerei carne, porque a tua alma deseja comer carne, então poderá comer carne. Qual que é a primeira condição deste versículo? Quando o eterno teu Deus alargar os teus limites. A carne, o consumo dela, está associado à parnassá divina, a providência divina. É Deus que permite que a gente coma carne, é assim que o povo judeu pensa. Ah, não tenho dinheiro para comprar carne kasher, então você não tem a bênção divina nesse atual momento para consumir carne. A carne deve ser consumida apenas quando as condições espirituais para ela forem 100% praticáveis. Se não, você tem que se abster de comer carne, em nome de não transgredir nenhum mandamento. Ou seja, a possibilidade de investir para comer uma carne kasher é, inclusive, parte da prosperidade divina que Ele permite para nós. Ou seja, é Ele que alarga as nossas posses, alarga os nossos limites, alarga a nossa parnassá para nos permitir comer carne quando Ele entender que é o caso. Em cima disso, os judeus têm princípios muito fortes. O primeiro é que Ele guarda o desejo da sua alma, ou seja, a sua alma aguarda o desejo da sua alma. A sua alma, ela tem que sentir falta da carne. E quem come carne todo dia não sente falta. Deixou de comer porque a alma deseja. Passou a comer porque é um vício, porque é um hábito. E é um consumo inconsciente. Logo, não usufruímos de tudo que há de espiritual nisto. Para além disso, o texto continua. Segundo todo o desejo da tua alma. Segunda condição. Então, primeira condição, Deus tem que permitir através da prosperidade. Segunda condição, seu lugar que o eterno teu Deus escolher para ti, por o seu nome, for longe, escolher para ali por o seu nome, for longe demais de ti. Do que ele está falando? Do templo. Então matarás o teu gado e as tuas ovelhas. Ou seja, se você morasse longe do templo, você poderia comer carne ainda assim, e não apenas as carnes sacrificiais. Se você morasse longe. O que isso quer dizer? Que preferencialmente, biblicamente falando, é preferível que nós consumíssemos a carne num contexto sacrificial. E que a única coisa que explica a sua alma ainda desejar carne é você não estar participando assiduamente de todos os sacrifícios, porque você mora longe do templo. Então você pode comer carne, ainda assim. Ou seja, a carne, ela tem uma conotação sagrada no aspecto de seu consumo, biblicamente falando. Comer a carne de forma inconsciente e completamente desconectado de qualquer senso de sacralidade é considerado um princípio bíblico errado, ok? Inclusive, em cima disso, os judeus têm algumas tradições, como, por exemplo, guardar o seu consumo de carne apenas para ocasiões sagradas, como o Shabat, como as festas bíblicas, como o Rosh Chodesh, ou seja, todos os dias que são especiais para a Bíblia, ali comemos carne. Não apenas porque é considerado, inclusive, um preceito rabínico comer carne nesses dias, mas também uma tradição muito respeitada e para alguns rabinos, inclusive, algo bem sério, não comer carne nos outros dias que não sejam Shabat, que não sejam festivos, para que você consiga trazer a sacralidade que é possível ter hoje em dia com relação ao consumo de carne. Todos aqueles que estão iniciando a sua prática de observância da Kasherut, eles devem passar por um processo inicial de desintoxicação. Não é sobre parar hoje de comer carne de açougue convencional e amanhã começar a comer kasher. Você tem que passar por um período de desintoxicação, porque é sobre desenvolver a mentalidade bíblica no que se refere à alimentação. E não apenas passar a não fazer o que é errado. Você precisa desenvolver o relacionamento que Deus biblicamente propõe que nós desenvolvamos com a vida, em todos os aspectos, inclusive no aspecto da nossa alimentação. Então, a segunda condição, transformar ela numa questão de contexto sagrado. Terceiro princípio e terceira condição, então matarás o teu gado e das tuas ovelhas que o Senhor te deu. Agora vem o importante. Como eu te ordenei, com a forma que eu te ordenei.
Ou seja, existe uma forma para abater o gado, segundo este versículo, para abater as ovelhas, segundo este versículo. Para comer de uma carne de um animal puro, você deverá abater como Deus ordenou. Mas aonde está na Bíblia a forma como Deus ordenou? A resposta é não dá. Não está. Todavia, você olha para o que o versículo diz. Se o templo for longe de você, você pode abater. O que ele quer dizer? Que se o templo está perto, quem abate é o sacerdote. Se o templo está longe, você pode abater. E você abaterá. Todavia, da forma como eu te ordenei. Como é que é essa forma? Se quando você está próximo do sacerdote, é o sacerdote que abate, a forma de se abater é conhecida pelo sacerdote. Então, a forma de se abater a carne para consumo é a mesma forma de se abater carne para sacrifícios. Os sacerdotes sabiam como abater a carne da forma correta. Eles foram orientados através da lei oral, através da interpretação da Torá trazida por Moisés e todos os anciãos posteriores. Não, mas eu não acredito nisso que os rabinos falam sobre a forma de abater. Bom, você não tem opção nesse caso, porque a Bíblia, de forma explícita, não diz qual é a forma de abater. E os rabinos são unânimes em dizer, é assim que abate, toda a tradição oral. E a sua única chance de abater da forma correta é ouvindo a tradição oral. Considerando que hoje você não vai até lá o sacerdote, que não existe, e perguntar como abater. Considerando que nenhuma outra tradição do mundo que não participou da redação da Bíblia, não é judeu, sabe dizer como Deus ordenou. Então, o único povo que tem chance de saber como Deus ordenou é o povo judeu. E a sabedoria rabínica é a única chance que você tem de abater da forma correta. Mas e se for a forma errada? Não será mais errada do que qualquer outra forma. E é a opção que você tem. Eu estou dizendo isto apenas para blindar você com relação a esse tipo de questionamento que não é produtivo para quem quer entender a Bíblia dentro do contexto original e dentro do contexto adequado. Estamos usando apenas o texto bíblico. Ou seja, a forma de abater, ela é ensinada na tradição oral, através do povo de Israel, que passa de geração em geração, desde a forma como era feito pelos sacerdotes. Quarta condição bíblica deste versículo. Então abaterás o teu gado. Então tu abaterás o teu gado e as tuas ovelhas. Qual é a quarta condição? Você abater. O que isso quer dizer? Essa é uma lei para o judeu. Uma carne só é considerada kasher quando ela é abatida por um judeu. Ok? Se a pessoa que abate não tem Brit Milá, essa pessoa não pode dar a carne dela para outro judeu. Ela pode comer da forma correta, mas ela não pode distribuir aquela carne para um judeu, porque um judeu só come carne abatido por um judeu. Segundo o que esse versículo diz, é um mandamento você abater, você fazer shechitá, e que tem que ser feito por um judeu, ok? Então, a quarta condição é ser abatido por um judeu. Então vamos lá, condição número 1 é um fator condicional à prosperidade que Deus permite a gente ter. Condição número 2, ela é considerada um hábito sagrado. Condição número 3, você tem a forma correta de abater, não é de qualquer jeito. Condição número 4, tem que ser um judeu que abate. Ao tanto de informação que estes versículos nos trazem. Então, o processo em si não é descrito na Torá escrita. Mais uma vez, é onde entra a Torá oral, que fornece os detalhes deste processo. Aquele que abate uma carne de um animal puro, aquele que faz a shechitá é chamado de shochet, um abatedor ritual. Ele realiza o abate através de um corte rápido e profundo na direção da garganta do animal, rompendo a sua traqueia, o seu esôfago e a sua artéria principal, bem como o seu nervo vago. Usando uma lâmina perfeitamente afiada, sem serrilhas e sem rebarbas. E também a faca não pode ter
ponta, como convencionalmente ela possui. Ela é totalmente retangular, como a imagem que está aparecendo na sua tela. O shochet, ele não é apenas um açougueiro comum, isso é importante de ser dito, e nem um abatedor comum. Ele deve ser um homem, segundo os critérios trazidos pelos nossos sábios, piedoso, bem treinado na lei judia, na lei judaica, observador do Shabat e proeminente em todas as leis que envolvem kasherut. Por quê? Porque carne é energia, por isso que ela tem que ser comida dentro de um contexto sagrado. Tinha uma vida ali. E você fez todo o procedimento técnico, mas até quem abate importa, porque ele também não deixa, ele passa a energia dele para a carne que ele abate. Então, os sábios fazem essas exigências sobre aquele que abate. Ser um homem piedoso, bem treinado na lei judaica, nos assuntos concernentes a kasherut, e ser um observador do Shabat, porque isso demonstra que ele tem temor a Deus. Sem entrar nesta aula em muitos detalhes, existem várias áreas de desqualificação durante o processo de shechitá que podem invalidar o processo, caso algum desses erros sejam cometidos. Este método é frequentemente considerado indolor para o animal e causa inconsciência do animal em segundos. Por quê? Porque a gente corta o nervo vago e porque a velocidade com qual o sangue se esvai do corpo tira a consciência também do animal de forma quase que imediata. Uma grande preocupação do processo de shechitá dentro do contexto judaico é garantir uma drenagem justamente rápida e completa do sangue, para que a carne não fique sufocada, que a carne sufocada, que a carne retenha o sangue dentro dela. Geralmente isso é provocado por estresse e por um rompimento generalizado de algo do animal, onde o sangue se distribui e não sai por completo com pressão. Por exemplo, a decapitação faz com que todo o sangue se espalhe no corpo e não saia com pressão do corpo, e fique uma boa parte do sangue no corpo, impossível de ser retirado. Quando você rompe apenas essas três coisas que eu mencionei, na região da garganta do animal, 1 palmo para baixo de onde começa o pescoço dele, você faz esse corte, cortando a traqueia, cortando o esôfago e cortando as duas artérias principais que passam aqui. Então o sangue sai com pressão e nesse meio tempo você também corta o nervo vago que comunica com o cérebro e é responsável por passar informação de dor. Torna o processo indolor, rápido, se esvai todo o sangue e também tira a consciência do animal quase que de forma imediata. E essa preocupação com a drenagem do sangue e a proibição de seu consumo deriva daquilo que está escrito em Levítico 7, 26, 27. E também em Levítico 17, 10, 14. O primeiro versículo de Levítico 7, 26 afirma: E não comereis sangue de nenhuma espécie, seja de ave ou de animal, em nenhuma das vossas habitações. Qualquer que comer carne e sangue, esta alma será eliminada do meio do seu povo. A punição bíblica para consumo de sangue, a não retirada do sangue da carne, é de caret, que é extirpação espiritual. Na interpretação dos sábios, isso significa que aquela alma tem a sua vida espiritual abreviada ou tem a sua vida física abreviada. Depende do contexto. Então a Torá fornece a justificativa para este mandamento, observando que comer carne é proibido porque a vida ou a alma do animal está contida no sangue. E essa proibição se aplica ao sangue de aves e mamíferos, mas não se aplica a peixes, até porque há uma grande discussão se aquilo que o peixe tem de fato pode ser considerado sangue. Mas, de toda forma, biblicamente não se aplica a peixes, porque o versículo é claro em dizer de se tratar de aves e animais quadrúpedes. No entanto, o sangue... No entanto, alguns judeus, inclusive, limpam o peixe e sai aquela água avermelhada e eles nem sequer consumam isso, não porque é uma proibição explícita,
mas porque eles consideram isso um princípio de Marat Ha'ain, se afastar da aparência do mal. Aquilo que parece o que é errado, eu tendo também a não fazer. Isso é a prática de observância de algumas comunidades e indivíduos que seguem uma postura mais ortodoxa. A proibição exige a remoção de todo o sangue da carne de animais puros, ok? Outros procedimentos, dependendo do tipo da carne, como salgar ou grelhar partes dela, também são usados para terminar de eliminar toda a presença do sangue contido. A carne ela é cacherizada, enxaguando também cuidadosamente todo o sangue que fica na superfície. Em seguida, a carne é colocada no processo conhecido como melihá, onde ela passa em contato com sal grosso em toda a sua superfície por um período de aproximadamente 30 minutos, em algumas halahot, 1 hora. Em contato com sal de grão médio em todos os seus lados. A carne salgada ela é então colocada alguns critérios, segundo algumas exigências, essa carne deve ser colocada sobre uma grelha ou uma tábua inclinada por aproximadamente 1 hora, para algumas traduções 30 minutos, para que o sangue possa escorrer. Depois disso, o sal é removido e a carne é enxaguada 3 vezes em água limpa, ok? Mergulha ela, deixa de molho, depois escorre a água. Mergulha de novo numa água limpa, escorre. Mergulha numa outra água limpa e escorre. A carne é esfregada à mão para remover qualquer sal ou sangue que possam haver restante. Então, só então, ela está pronta enquanto carne para ser consumida. Muito embora depois, na próxima aula, a gente vai entender sobre a gordura proibida bíblica e o nervo biblicamente proibido também, que é a última etapa de retirada de tudo aquilo que é proibido para que você possa então consumir. Então, após o processo de abate ser concluído, a maior parte do sangue é drenado ali. E o sangue restante é removido por vários métodos, dentre os quais a gente mencionou agora, incluindo o processo conhecido também como Nikur, que envolve a excisão das veias e artérias que estão ali. Então, eventualmente ficam nessa região, principalmente do pescoço, várias veias e artérias. Então, através do Nikur, isso é removido. Pode ser no corte final, inclusive, na hora que você está separando todos os cortes do animal em si. E esses métodos adicionais incluem grelhar a carne numa grelha ou passar por esse processo de imersão e salga, ok? O fígado, no entanto, de tudo ali, é a única exceção à regra, pois ele só pode ser cacherizado grelhando ou assando ele na grelha para que o sangue escorra e ele fique esturricado, porque há muita presença de sangue ali dentro. Isso se deve ao fato de conter muito sangue e ter vasos sanguíneos complexos. O fígado ele é fatiado verticalmente e horizontalmente e, em seguida, assado. Depois disso, pode ser cozido desde que tenha sido lavado previamente. O processo de imersão ele deve ser concluído em até 72 horas após o abate, antes de qualquer congelamento ou sequer moagem, antes de fazer a carne moída, por exemplo. A carne que não foi cacherizada no seu processo final de retirada de sangue, em até 72 horas após o abate, é chamada de over. Então, ela é uma carne questionável. O tempo de imersão normalmente dura entre meia hora a 1 hora inteira. No entanto, circunstâncias incomuns podem permitir que o tempo seja, inclusive, reduzido. Se 72 horas se passarem, o único método disponível para então cacherizar a carne é assando. Se você não passou a carne pela melihá, a única forma de você comer aquela carne é se você colocar ela na grelha, através de um churrasco, ok? Porque o restante é necessário para carnes que serão cozidas, para que você não corra o risco de cozinhar o sangue dentro dela. Se você colocar na grelha, então você poderá consumi-la. Nos Estados Unidos, a maioria dos açougues, kasher e vendedores de alimentos congelados kosher cuidam do processo de imersão e salga. Se você vai trabalhar
no comércio de carne caché, você tem que salgar e fazer a lavagem de todas, porque você não sabe a finalidade que a pessoa vai utilizar aquela carne. Você não pode conduzir os outros ao erro e servir de tropeço, entendeu? Então você tem que considerar que tudo fosse cozido e fazer o processo da melirrá, da salga e da aglá, da imersão na água. E se a cacheruto, portanto, fosse resumida a um punhado de mandamentos, a proibição contra o sangue também estaria entre eles. A preocupação com a presença de sangue, ela não termina com a própria carne, mas também se estende, por exemplo, ao ovo. Existe um tipo de ovo chamado ovo galado, que ele já foi inseminado pelo galo. E ali ele tem uma presença de sangue, que é o início da formação de uma vida dentro do ovo. Então esse ovo não pode ser consumido. Nós temos o hábito, portanto, de abrir o ovo num recipiente separado, verificar se não há essa presença de sangue e só então utilizá-lo. Caso haja presença de sangue, ele é então descartado. Porque tal ovo não pode ser comido. Se a mancha de sangue puder ser removida e a gema permanecer intacta, ele é permitido para o consumo. Você pode tentar tirar o sangue para não descartar o ovo, desde que você não rompa a gema no processo. Essa foi a aula que você compreendeu por que o animal precisa ser abatido da forma correta, da forma bíblica mencionada. Qual seria esta forma? Nós explicamos aqui, não com riqueza de detalhes, porque não é o objetivo da aula, não estamos formando abatedores aqui, ok? Mas estamos esclarecendo tudo aquilo que é trazido pela Bíblia como importante na hora de preparar uma carne para consumo. O hábito de comer carne para o povo judeu não é um hábito simples, porque não tem que ser simples, porque o princípio bíblico não traz simplicidade para isso. O princípio bíblico traz complexidade para isto. O ser humano do Ocidente está acostumado a comer carne como quem come qualquer outra coisa, como quem come verdura. Numa hiperprodução industrial de abates, que inclusive não são nem humanizados, que causam sofrimento do animal em todos os níveis, que fazem com que você consuma sangue e outras coisas a mais. Isso gera uma série de problemas, pelo menos a nível bíblico. Então a Torá, ela regula a forma como nós nos alimentamos de carne. Isso nos gera, inclusive, uma consciência de maior respeito à vida. O animal que chega à sua mesa, a sua mesa tem que ser digna desse animal. A sua mesa tem que ser uma mesa de Torá e mitzvot, de mandamentos. A sua mesa tem que sentar ao redor dela para comer daquela carne. Pelo menos os donos da mesa, os donos da carne, têm que ser pessoas que observam mandamentos, para que a carne daquele animal seja de fato elevada através da sua vida, para que não seja um animal comendo um animal, para que seja um ser humano e também um ser divino comendo da carne de um animal. É isso que eleva a santidade contida naquela carne. E é isso que, de fato, justifica a possibilidade humana de consumir carnes. Estar numa hierarquia espiritual acima daquela vida. E para isso você precisa, inclusive, servir aquela vida da forma correta, para gerar equilíbrio em todos os níveis. A kashrut, ela não é só uma questão de mandamento, de proibição bíblica, ela é uma questão de um estabelecimento de equilíbrio entre os diferentes ambientes da criação, entre os animais, entre o ser humano. Isso gera um equilíbrio generalizado, isso gera consciência, isso gera honra, isso só gera benefícios. E se você quer entender mais sobre como colocar esses mandamentos em prática e um dia aprender a bater da forma correta, caso você tenha uma pequena fazenda, caso você crie animais, faça parte do nosso grupo de estudos da Mikdash Davi, da Sinagoga Mikdash Davi, onde através desse grupo a gente orienta todos os dias as pessoas enviando um comentário da Bíblia diário, um comentário da Aliá do dia. E também temos um dia na semana onde nós abrimos para tirar dúvidas de todos os níveis. Também teremos outros tipos de conteúdos mais imersivos, aulas fechadas e, para além disso, treinamentos para pessoas que querem começar a bater, caso elas tenham alguma criação. Então, logo nós realizemos isso, estaremos informando nesse grupo exclusivo. Então, faça parte deste grupo, cujo link para o formulário que dá acesso a ele está fixado nos comentários desse vídeo, e nós nos encontramos na próxima aula sobre
na qual nós falaremos sobre animais doentes, o que a Bíblia diz sobre eles e por que eles são proibidos. Para mim, eu te encontro lá. Contribua com a nossa sinagoga, contribua com esse trabalho se você acredita nele. Nós precisamos muito da sua ajuda. Para isso, o Pix está na sua tela para contribuições e para que você ajude a sustentar o que essa comunidade está trazendo à tona para o Brasil. Que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente. Shalom Verehitraot.